Amém, meus irmãos. Vamos fechar os olhos e orar. Pai, nós te louvamos pelo nosso dia. Obrigado, Pai, porque estamos aqui, Deus, para celebrar esse momento tão precioso na vida da tua igreja. Pedimos ao Senhor, Deus, para trabalhar as nossas afeições, trabalhar a nossa esperança, trabalhar a maneira como a gente concebe a nossa fé, Deus. Deus, que nós possamos receber do Senhor poder para aprofundar tudo isso sobre a nossa vida. Nós te louvamos e pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Bom, estamos dando início ao Tríduo Pascal, ou Triduum Sacrum, uma festividade dos 3 últimos dias de Jesus antes da crucificação e a ressurreição de Jesus. Começa hoje na quinta-feira, quinta-feira santa, a sexta-feira santa, o sábado de Aleluia e o domingo da Páscoa, da ressurreição. E a gente é chamado para viver uma experiência profunda de quem nós somos e ter um encontro com Cristo para encontrarmos a nós mesmos através de Deus e da obra de Jesus. Durante esses dias a gente vai se deparar com muitos símbolos. A gente vai ver, por exemplo, o cálice, a lavagem de pés hoje, o túmulo vazio, nós vamos ver o pão, nós vamos ver algumas outras coisas. E tudo isso são imagens que vão levar a gente a ter uma concepção aprofundada da nossa fé, levando para a nossa salvação, entender que toda a obra de Cristo sobre nós, sobre a nossa vida, o que Ele realizou, nenhum de nós seríamos capazes de realizar. Durante o decorrer desses dias, nós vamos acompanhar os passos de Jesus na sua aflição, na sua dor, nesse caminho de encontro com o que é a humanidade de verdade. Nós estamos num mundo em que o sofrimento faz parte dessa realidade. Nós estamos num mundo em que a dor está presente, a injustiça está presente. Nós estamos num mundo em que nós somos pessoas falhas, imperfeitas, mas também nós estamos num mundo em que Deus se faz presente e acolhe a cada um de nós como nós somos. E não só nos acolhe, mas também nos transforma, nos salva, nos redime e nos envia para ser a oferta dele para a salvação desse mundo, para levar à frente a mensagem do Evangelho. Portanto, a Quinta-feira Santa, eu queria trazer uma mensagem falando sobre a parte da aceitação. Jesus decidiu, nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, estar com seus amigos. E o Evangelho de hoje começa no primeiro versículo, como uma obra de arte de 3 pinceladas do evangelista João, do discípulo João, em que ele fala 3 coisas que eu gostaria de meditar com vocês aqui nessa noite. A primeira é a Páscoa, e a Páscoa para os judeus é um símbolo nacional que forja a identidade desse povo. Antes deles se chamarem a nação de Israel, o povo de Israel, eles eram apenas um bando de hebreus da família de Abraão, escravizados. Um povo que estava sendo oprimido pelo trabalho duro, pela injustiça, uma política escravagista de Faraó, pela religião idólatra, politeísta de Faraó do Egito. Deus com grande poder e graça, o Deus com muito amor, resgata o seu povo, escuta a oração do seu povo, tira o seu povo da escravidão e vive caminhando com esse povo durante 40 anos até a entrada da Terra Prometida. Esse Deus que com amor vive com o seu povo, caminha com o seu povo, é um Deus que leva o seu povo a um lugar diferente e usa esse povo, transforma esse bando de escravos numa nação para ser o seu representante na terra. Através da vida de Israel, o mundo pode conhecer o poder de Deus, o poder da salvação de Deus, o poder de que Deus vem ao encontro daqueles que estão sofrendo, Deus vem ao encontro daqueles que estão padecendo, e aos que estão suplicando, os ouvidos do Senhor estão atentos. O amor de Deus é esse compromisso de forma que Deus está completamente interessado em resgatar o seu povo, em cumprir as suas promessas, apesar de nós, apesar de cada um de nós, apesar da nossa vida. Nesse sentido, a mesa de Jesus, nessa noite da quinta-feira, a última ceia antes da crucificação, é o lugar da aceitação. A mesa está posta e Jesus recebe e acolhe os seus amigos, os seus discípulos,
como pessoas imperfeitas que são, uma trupe de traidores, de fugitivos, que na hora da aflição, eles vão procurar a sua própria segurança e deixar o Senhor Jesus sozinho. Nessa mesa que tem um traidor, e Jesus, sabendo quem era o traidor e muito bem o que ele ia fazer, acolhe essa pessoa, serve a ceia, lava os seus pés. Não seria diferente para nenhum de nós entender que na Páscoa, esse momento de passagem, na Páscoa do Egito, Deus passou pelo Egito, matou os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos do povo de Deus foram todos salvos. Eles pertencem ao Senhor. Israel é o primogênito de Deus, e agora Deus está passando por Jerusalém, mas Ele não vai matar mais ninguém. Deus morrerá para salvar todos aqueles que acolherem a sua mensagem, o seu amor, acolherem com fé a obra redentora de Cristo na cruz. O maior exemplo de amor dedicado, comprometido, inteiro, que Deus poderia dar, vai ser realizado nesses últimos 3 dias que a gente vai celebrar. Hoje, o Senhor acolhe os seus amigos, imperfeitos, do jeito que eles são, com todas as suas imperfeições, e até mesmo um traidor, mostrando que o amor com que Ele dedica para os seus discípulos é parte do que Ele é e da sua obra. A segunda coisa que eu queria falar sobre isso é sobre Jesus saber que chegou a sua hora. Durante o tempo da Quaresma, a gente falou muito sobre o segredo messiânico, e tudo que Jesus falava: ainda não é chegada a minha hora, não falem, ainda não está na hora do mundo saber sobre a minha hora, mas agora chegou, e essa é a hora que Jesus entende que chegou o momento dele fazer uma grande passagem. Jesus passará desse mundo que ele está vivendo como um ser humano para o mundo dos mortos. Vai ser uma passagem dolorida, sofrida. Chegou a hora de Jesus, e ele sabe que diante dele estão pessoas que ele ama, mas em que em algum momento vai deixar ele na mão. Jesus em algum momento vai se ver traído, vai se ver vendido, mas ele sabe que mesmo diante de tudo isso, a glória de Deus e o poder de Deus sobre a vida dele vai trazer ele do mundo dos mortos. Jesus vai ressuscitar pelo poder de Deus e pelo amor de Deus. Chegou a hora de Jesus. E eu queria que vocês se perguntassem, refletissem, se chegasse a sua hora. E é uma reflexão importante para a gente fazer como pessoas, seres humanos, como cristãos e filhos de Deus. É chegado a nossa hora de fazer a nossa passagem. Como será que nós temos vivido a nossa vida, preparados para viver esse grande momento de passagem? Você está preparado para ir aos céus? Você está preparado para ser recebido por Deus? Isso parece muito óbvio para nós que somos cristãos, mas eu já fiz essa pergunta para muitas outras pessoas crentes, e elas demoraram a dar uma resposta, e nem sempre foi uma resposta convincente. Muitas pessoas não sabem se estão prontas para fazer a sua passagem. Se chegar a sua hora, como é que vai ser? No primeiro versículo, a terceira coisa que a gente viu. A primeira é que estava na época da Páscoa, muito simbólico esse momento. A segunda é que Jesus sabia que chegou a hora de fazer a sua passagem. E o terceiro ponto, e que para mim é o mais importante, que dá a tônica de todo o Evangelho de João e as epístolas também, o profeta, o apóstolo, pelo qual é chamado o apóstolo do amor, é que é exatamente isso. Tudo que Jesus faz como sendo Deus, Ele faz de forma amorosa. Deus não é simplesmente amor, tudo que Ele faz com amor. E o texto vai falar que Jesus, sabendo que chegou a sua hora, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, é muito extraordinário a gente ver que nós fizemos o pior com o melhor do que Deus determinou para a gente. Nós pegamos Deus, que é amor, que revela a sua graça, revela as suas leis, revela para a gente o que é um padrão de vida elevado, um padrão de vida celestial e divino, e simplesmente crucificamos ele na cruz. O amor de Deus que é derramado sobre nós e que mostra para a gente o que é amor de verdade. Amor não é simplesmente sentimento de querer estar perto de uma pessoa, ou essa questão de a gente
viver uma vida de afetividade, como está em voga no nosso mundo de hoje, nos nossos tempos, uma geração que é totalmente cheia de afetividades. E isso não é o amor na sua plenitude. E o amor, ele é um amor vivido para fora de si. Um amor que ele olha para dentro de si, ele não é um amor na essência, ele é egoísmo. Mas Deus, olhando para a nossa condição, vendo que nós não seríamos capazes de nos salvar, ele se encarnou numa pessoa humana. Deus desce dos céus, o amor se torna uma pessoa, Jesus, e caminha conosco, partilha dessa vida, onde a realidade é a realidade da dor, do sofrimento, é a realidade da imperfeição, é a realidade de que nós somos incapazes, por muitas vezes, de demonstrar justiça, de demonstrar amor, de demonstrar bondade, mas mesmo nós sendo tudo isso que nós somos de imperfeito, as nossas imperfeições, manchando qualquer noção de coisa boa que a gente possa fazer, Deus demonstrou todo o seu amor, demonstrou até o fim, e Ele amou aqueles seus discípulos, os seus amigos, até o fim, porque Deus é amor, Jesus é Deus. Na epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor não é, como eu falei assim, um sentimento, mas atitude prática, comprometida em elevar a vida do outro, pelo bem do outro para fora de nós. E se a gente tem falhado muitas vezes em demonstrar que a vida do outro é mais preciosa para nós do que a nossa própria vida, talvez a gente precisa refletir exatamente como nós temos vivido essa jornada como discípulos de Jesus. Nós precisamos refletir em que ponto nós temos falhado, de reproduzir um modelo de Jesus, de amar até o fim, de se sentar à mesa com pessoas falhas, imperfeitas, de se sentar à mesa com pessoas que podem e têm o potencial de nos trair, de nos ferir, de nos abandonar, e mesmo assim nos ajoelhar para lavar os seus pés, numa atitude de serviço, e esse serviço, uma atitude de amor. Jesus precisa lavar os pés dos seus discípulos. Só por meio do que Jesus faz, lavando a nossa vida, é que nós podemos viver uma vida purificada, uma vida santa. É pelo que Jesus faz, e toda essa encenação que nós estamos vivendo aqui hoje, essa encenação que a Bíblia revela para a gente, está revelando a profundidade do amor de Deus. É um ensaio do que vai ser a crucificação. No meu trabalho final de teologia do meu curso, eu falei sobre fé e trabalho. E parece que fé e trabalho não tem muita coisa, assim, a teologia não tem muito a falar, mas pelo contrário, Deus começa essa realidade, esse mundo criando e trabalhando. E de uma certa forma contrasta com os deuses pagãos. Nessa mesma região onde surgiu a fé dos judeus, as religiões antigas, elas vão falar que esses deuses criaram seres humanos para fazer trabalho que deuses não eram dignos de fazer. E aí eles escravizavam seres humanos para fazer trabalhos indignos. O nosso Deus, ele começa trabalhando, cria o ser humano e fala assim: continua o que eu estou fazendo. E a gente está no cerne da revelação de Deus, lá na criação, no Éden. Depois que Deus cria todas as coisas, Deus confere ao homem a dignidade de ser a sua imagem e semelhança. E por mais que o pecado tenha borrado a imagem e semelhança de Deus no homem, Jesus, ele vem restaurar essa plenitude na vida do homem, a plenitude de Deus, de poder trabalhar e descer, e é isso que Jesus assume quando ele está se inclinando para lavar os pés dos seus discípulos. Deus, que não tem vergonha de trabalhar e passar a bola para o homem trabalhando, ele se ajoelha para assumir uma posição de escravo. Lavar os pés das pessoas era um trabalho de escravo, e esse mestre, o Senhor, que de fato Jesus é, como ele fala nas Escrituras, ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos, mostrando não só a sua divindade, mas a sua humildade, o seu amor pactual, o seu amor comprometido, inteiramente comprometido com a sua obra, mas também com a vida dos seus discípulos. E o que mais a gente pode falar sobre esse ato de Jesus? Se inclinar, lavar os pés daqueles que são falhos, daqueles que vão falhar com ele, lavar os pés daqueles que vão traí-lo, mesmo sabendo que tudo isso vai fazer. Porque Jesus fez uma grande limpeza na vida dessas pessoas.
Essa limpeza dos pés está só ensaiando o que o sangue de Jesus vertido na cruz vai fazer na essência do ser humano. O sangue de Jesus vai nos lavar, transformar o ser humano caído, desfigurado pelo pecado, na imagem e semelhança de Deus restaurada, para que a gente volte a ser essa imagem e semelhança do Deus humano, Jesus Cristo, que vive em atitude de amor, servindo o outro. Essa semana no estudo bíblico, eu fechei lá nosso estudo bíblico sobre a mensagem da cruz, e o caminho da cruz mostra que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus, quando vai fazer o julgamento das nações, ele separa aqueles que vão entrar para os céus e aqueles que vão para o inferno. E os que vão entrar no céu são aqueles que visitaram, que alimentaram, são aqueles que vestiram pessoas, que viveram uma vida caridosa e piedosa. E as pessoas sem entender como foi que a gente fez isso pelo Senhor. E Jesus responde: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. A gente serve a Deus e ama a Deus na vida do outro. Da mesma forma que Deus assume o rosto do outro para a gente poder servi-lo, Jesus também assume o nosso rosto, assume a nossa fala, a nossa voz, quando a gente está servindo. Uma vez eu, conversando com um amigo meu, que ele fez uma escola de missões, ele esteve na Jocu em São Paulo, e lá era uma base que recebia travestis, que estavam em recuperação, física mesmo, e tinha uma pessoa que o silicone estragou dentro do corpo, apodreceu, e ela não conseguia nem fazer a sua higienização, era na parte de trás do bumbum. E um dia todo mundo foi para a igreja e esse paciente ficou sozinho. E ele começou a chorar e falou assim: Senhor, todo dia o Senhor vem me limpar. E hoje ninguém vem me limpar. Aí o chefe da missão chamou esse meu amigo e falou assim: vai lá que a gente esqueceu, vai lá limpar o rapaz. Aí ele chegou lá e começou a fazer a limpeza, e o rapaz começou a chorar: Senhor, obrigado porque o Senhor nunca falhou comigo. O Senhor veio me limpar hoje. E olha como é esse chamado da vida de Jesus para a nossa vida. Jesus lavar os pés dos seus discípulos e dar esse exemplo de que não só lavar os pés, mas a própria Eucaristia, o corpo partido de Jesus. Nós devemos fazer isso em memória de Jesus. Talvez também nós possamos aplicar de que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso tempo deve ser compartilhado para o bem do outro, para que haja vida no outro. Eu estive lendo alguns textos para fazer esse sermão, e um dos textos falou assim, me chamou muita atenção. Ele faz uma pergunta: você já parou para pensar que nós podemos ser pequenas hostias que Deus entrega para o mundo, para que o mundo possa ter vida? A nossa vida é uma oferta de Deus para esse mundo, para que o mundo possa conhecer o amor de Deus, a pessoa de Jesus, através do nosso serviço, através desse amor comprometido em restaurar a imagem de Deus no ser humano. Se você tem falhado em ser essa imagem de Jesus, seguir o exemplo de Jesus, hoje é um momento importante para a gente refletir isso. Você pode falar para Jesus: eu não consigo, me ajuda. Não só o ato que a gente vai fazer aqui de lavar os pés uns dos outros, mas ter um estilo de vida de serviço, onde a vida do outro, como o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que havendo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, servindo até a morte e a morte de cruz. E após isso, o apóstolo Paulo continua: ele foi exaltado, recebendo um nome que está acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. C.S. Lewis, ele, num comentário, levando uma carta para um amigo, comentando esses textos que a gente leu hoje sobre o lava-pés, ele vai falar assim: eu poderia muito bem aceitar que Deus tem a intenção de nos obrigar à unidade por meio da perseguição e da privação, uma vez que recusamos remédios mais brandos. Satanás, sem dúvida, não passa de um martelo nas mãos de Deus, de um Deus benevolente e severo. Afinal, todos, voluntários ou involuntariamente, fazem a vontade de Deus. Jesus e Satanás como ferramentas e instrumentos, João e Pedro como filhos de Deus.
talvez a gente precisa ter essa grande reflexão. A vontade de Deus vai ser feita agora se nós acolhemos a obra poderosa de Deus para a nossa vida. Temos o caráter e a vida transformada por esse amor profundo, comprometido, transformador, que abala as nossas estruturas. Aí sim nós somos acolhidos como filhos de Deus. A mesa do Senhor é uma mesa que iguala todas as pessoas. Aqui todos são acolhidos por Deus. A mesa é do Senhor e o Senhor acolhe cada um de nós com as nossas imperfeições. O Senhor acolhe cada um de nós com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Não para a gente continuar do jeito que a gente quiser, mas para que a gente possa receber a vida dos céus e viver essa expressão de vida verdadeira em amor ao nosso Senhor e amor e serviço ao próximo. Em mais um comentário do C.S. Lewis, para finalizar, ele vai dizer: temos autoridade bíblica para crer que há maior felicidade em dar do que receber, mas o que a Bíblia não aponta é que é mais difícil receber do que dar. E a gente vê isso na atitude de Pedro. Pedro não queria receber a atitude de serviço de Jesus, achando que isso ia diminuir esse equilíbrio de autoridade. Um mestre não deveria lavar os pés dos seus discípulos, mas o que a fé cristã vem fazer é subverter toda essa ordem. Aquele que tem mais autoridade é aquele que mais deve servir as pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam que as roupas dos nossos bispos, ela não é assim, ó, folgadona, né? Ela é apertadinha assim, justamente porque o bispo ele tem o dever de servir toda a igreja e simboliza isso, que eles têm que estar aptos para o serviço. E nós, de forma litúrgica, somos lembrados de tudo isso. A expressão da vida dos céus, do amor de Deus, é uma vida de serviço ao próximo, em amor a Deus e amor a cada um. Que esse seja o nosso estilo de vida, o estilo de vida redimido de alguém que foi alcançado pela obra da cruz, do amor profundo, comprometido de Deus, em não olhar para as nossas faltas, mas aceitar e acolher a gente para que a gente possa ser transformado e viver a vida dos céus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra revelada a nós, ó Deus. Pedimos, ó Pai amado, a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo, para viver essa vida modelo de Jesus, uma vida de amor, de serviço, de inclinar para poder servir os nossos irmãos, ó Pai, e entender que quando muitas vezes nós estamos indo visitar, o Senhor usa o nosso rosto, mas é o Senhor que está visitando. Quando nós falamos e consolamos alguém, é no tom da nossa voz que o Senhor está falando, Pai. A seriedade e a profundidade do Teu amor em serviço à Tua igreja, ao Teu povo, à humanidade perdida, Pai amado, vem restaurar isso em nós, Deus, e nos fortalecer para que a gente viva esse compromisso de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.